Hoje o nosso vídeo ele é inspirado em uma pergunta que mandaram na minha caixinha do Instagram, que mandaram o seguinte: depois que você falou de aretê, fiquei com isso na minha cabeça. Mas como começar a fazer isso em passos? Como colocar em prática para quem acabou de descobrir esse conceito e quer começar a desenvolver uma vida de excelência? E hoje eu queria desenvolver aí 5 passos que eu aqui escrevi. Agora escrevi para poder ter isso para vocês, né? Sobre como desenvolver a excelência do zero. Então, do nada, nem sabia que existia esse termo e a partir de agora quero começar a colocar em prática. Como fazer isso? Passo número 1. Você precisa entender o que é aretê e comprar o pacote. O que isso significa? Realmente decidir viver esse estilo de vida. Em que sentido? Percebam que todo homem ele opera de uma certa forma. Bem ou mal, ele está operando, ele está vivendo, ele tem os hábitos dele, a maneira como ele lida com os problemas, a maneira como ele lida com o relacionamento, com os filhos, com o trabalho e etc. E a maneira como ele lida com essas coisas é que vão ditar o resultado da vida dele. Só que a maioria das pessoas não para pensar qual que é a maneira adequada de lidar com cada coisa, ou qual seria a maneira mais excelente de lidar com cada coisa. Então acabam que muitas vezes copiam a maneira dos pais, ou copiam a maneira que alguém ensinou, então vão copiando de certa forma as referências que eles têm. Mas não param para pensar se essa é realmente a melhor forma. Então vão vivendo dessa maneira automática, gerando às vezes resultados que não são tão bons. Uma vez que se descobre o conceito de aretê, se descobre que é possível viver de outra forma. Peraí, então da maneira como eu venho vivendo e os resultados que eu tenho obtido, é possível eu fazer de uma maneira melhor? E é claro que é. Então percebam o que é a filosofia no caso e como que a filosofia nasce. A filosofia nasce exatamente de homens tentando responder essas perguntas. Qual que é a maneira mais adequada de lidar com as coisas? Qual que é a maneira mais adequada de lidar num relacionamento, num casamento e etc. Então, a filosofia ela já está aqui para nos trazer muitas dessas respostas. Só que nós não lemos mais filosofia hoje em dia. Então, a média de leitura do brasileiro hoje é 2 livros por ano e geralmente não são livros muito bons, né? Geralmente são livros mais populares. Então a gente perdeu o contato com a filosofia e com essa sabedoria da vida prática, que a gente pode até chamar como arte de viver, a maneira mais adequada e mais excelente de viver como um ser humano. Então o primeiro passo consiste em olhar para a vida que eu tenho e como eu venho lidando com as coisas até então e os resultados que eu venho gerando e de certa maneira repunar isso, falar isso não é o suficiente, eu sei que eu consigo entregar mais. E agora que eu sei que existe essa possibilidade, mesmo que seja algo que eu ainda desconheça o processo, mesmo que seja algo que eu ainda não sei como colocar em prática, mas eu sei que existe essa possibilidade, eu já consigo sonhar com isso, já consigo começar a ter as estratégias e fazer as coisas que são necessárias a partir daqui. Perceba, a pergunta é como colocar em prática. Eu estou um passo atrás. Antes de colocar em prática, tem que tomar uma decisão muito consciente do que você quer. Da vida que você quer largar, dos resultados que você não quer mais ter, é olhar para isso e realmente sentir uma dor no coração. Eu não quero mais isso para a minha vida. E tentar imaginar como seria a vida da maneira mais excelente, quais resultados seriam diferentes. E querer isso, ver se você deseja isso, se isso te move ou se te inclina, né? Você se inclina a essa nova vida, essa nova possibilidade de resultado no relacionamento, etc., como a gente já comentou. Então você consegue entender? Antes de qualquer coisa é mapear isso. Porque se você entra no campo prático das ações, sem isso bem estabelecido, você não tem força para lidar com as dificuldades. Na primeira dificuldade que bater, você vai desistir. Então é necessário realmente imaginar para onde que eu quero ir e da onde que eu quero sair e ter muita clareza disso, porque isso vai se tornar, entre aspas, o seu porquê. É a sua motivação, não uma motivação tola, aquela motivação do entusiasmo, não é isso. A motivação como um motivo pelo qual você vai embarcar na jornada de buscar a excelência, porque não é fácil.
Não é simples, né? Mas não é fácil. Então, por que a maioria das pessoas não consegue? Porque realmente vai encontrar dificuldades. E quando encontram, a maioria das pessoas desiste. Então, primeiro passo, decidir. A partir de hoje, buscarei arete, buscarei uma vida de excelência. O segundo passo, começar pelo concreto, ou seja, pelo seu corpo. Então, uma vez que a gente está buscando a excelência, nós estamos buscando a excelência de uma maneira integral no homem, que é, né, de maneira integral, que eu quero dizer, o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. O ser humano, ele contém essas três realidades dentro dele. Nós vamos começar com o que tem de mais concreto e, por consequência, o que é mais fácil de colocar em prática e de observar os resultados. E aqui existe a tríade fisiológica. Então, aqui a gente está entrando já no campo da ação, que é regular o sono, é ordenar a alimentação e começar a praticar, e se você já começou, é aprimorar o exercício físico. Então perceba que isso aqui é o começo para tudo. Inclusive na terapia, a primeira coisa que eu pergunto, sessão número 1, é como que está o seu sono, a alimentação e a prática de exercícios. Porque sem isso o ser humano não opera direito. Quando a gente fala de excelência, a gente pode correlacionar isso muito bem com ordem. Nós estamos buscando a ordem da vida humana. E aí a gente começa ordenando esse aspecto físico, esse aspecto concreto. Então o primeiro passo é esse. Tentar dormir entre 7 a 9 horas por noite, dependendo da pessoa, isso varia bastante, de uma necessidade muito pessoal, mas a média são 8 horas por noite. De preferência, dormir e acordar no mesmo horário sempre que possível. Acordar e já... Eu tenho um vídeo aqui da rotina perfeita da manhã. Tem como colocar assim um cardzinho, né, aqui em cima? Então vai ter um cardzinho aqui em cima com esse vídeo, Rotina Perfeita da Manhã, que exatamente consiste em acordar e já se expor à claridade solar, né, para poder regular o ciclo circadiano, dar uma caminhada para o corpo já dar uma ativada. Então todas essas coisas que ajudam a ter um dia bom. Eu lembro para vocês eu falo nesse vídeo bastante sobre isso, né, mas sobre a magia do começo e dos finais. Então a maneira como nós começamos o nosso dia e como nós terminamos ele são muito importantes, porque vão ditar o resultado do dia. Então, beleza. Então, fazendo esse ciclo da manhã, praticar o exercício físico de preferência pela manhã. Se não der, qualquer horário, mas colocar o corpo para a ação. E aqui vai do nível de cada um, né? Eu gosto muito de recomendar a musculação, mas você pode caminhar. Se você está com sobrepeso, você caminha. Você já está conseguindo dar uma corrida, vai andar de bike, tanto natação, entendeu? Tanto faz, mas vai movimentar o seu corpo. Esse contato com o esporte, com a natureza é muito importante. E a alimentação também. Hoje em dia nossa alimentação é uma merda. Então é necessário ter uma atenção, tentar comer o mais natural possível. Prestar, claro, se você puder ir no nutrólogo, no nutricionista, muito melhor. Não consegue? Tenta comer o mais saudável possível, pô. Então, de manhã, ovo, um pãozinho com manteiga, entendeu? Bota um queijinho ali, sempre tentando adicionar proteína nas refeições. Hoje em dia a maioria das pessoas não bate meta de proteína diário, que varia, né, 1,5 a 2 vezes o seu peso corporal, mas tudo bem. Tente apenas começar a comer um pouco melhor. Evita um pouco o iFood, evita um pouco o fast food. Não tem problema comer de vez em quando um hamburguinho é bom demais, uma pizza, um sushi, beleza. Mas tenta comer a comida da fazenda, né, geralmente, que é o arroz, o feijão, batata doce, entendeu? Comida normal, pô. Comida que você não compra empacotada, que você abre e coloca na air fryer, entendeu? Comida que as pessoas já comem há milhares de anos, vamos colocar assim. E isso já vai ajudar muito. Então, isso é a tríade fisiológica que você já procura trazer essa ordem, que é o primeiro passo para adquirir arete. Se o seu corpo não performa bem, a sua mente não performa bem. Por quê? Porque ela necessita de nutriente, de hormônio, de um monte de coisa, que se ela não tem, é como se fosse um carro sem gasolina. Ela não anda, ela não opera, ela não funciona. Então tudo fica desregulado. Então passo número 2, né? O primeiro é a decisão. Passo número 2, colocar em prática a excelência no corpo, no que você tem de mais concreto. Terceiro passo, o que acontece aqui? Agora nós vamos começar o exercício da mente. Então a excelência do corpo mental, ela condiz com, no início, uma leitura, breve que seja,
15, 20, 30 minutos, onde você consiga ler e tirar um tempo para pensar nessa leitura. Então, primeiro ponto, ler um material de qualidade, né? Não vai pegar para ler, sei lá, fala um livro ruim pra caramba aí, que hoje em dia todo mundo lê um monte de besteira. Não vai ler... sei, nesse livro eu não li, mas deve ser uma bosta. Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não vai ler esses livros assim que não ajudam em nada, entendeu? Geralmente, até aconselho escapar dos best-sellers. Tem um ou outro que são muito bons, aquele trabalho focado é bom, tem os livros que são bons. Mas a maioria eu acho que não funciona tão bem. Então, pegar um livro bom, selecionar qualquer coisa, me chama no Instagram, fala seu momento de vida aí que eu te ajudo a escolher um livro bacana. Ou manda aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pô. Sempre esqueço de falar isso aí. Se inscreve aqui no canal que ajuda o canal a crescer, aí o YouTube entender que esse conteúdo é bom e enviar para outras pessoas. Então se inscreve, curte, comenta aí, compartilha, que isso é muito importante. Mas lê um livro bom, que seja ali 20 minutos de leitura, e aí 10 minutos para você fechar o livro e refletir sobre o que você leu. Qual ponto te chamou mais a atenção? Alguma coisa que você concorda, que você discorda? Então, meio que uma conversa, esse diálogo interior que faz com que sua mente seja exercitada. Faz sentido? Porque não adianta a gente ler como se fossem uns robozinhos assim e já ir para o dia, então aquela coisa não fica digerida. Perceba que o conteúdo que nós lermos, eles são um substrato do nosso pensamento. Então, tudo que eu estou consumindo, tanto música quanto conversas, por isso que eu falo, evitem música ruim, evitem conversas ruins, como fofoca ou músicas de baixo calão, vamos falar dessa maneira bonita. Por quê? Porque isso vai gerar o substrato do teu pensamento. É o que está formando a tua opinião, no fundo. E aí o teu pensamento vai ser o substrato da tua meditação. Quando tu tiver um tempo para pensar, tu vai nos pensamentos que estão ali rondando na tua cabeça. E se tu só consome lixo, só vai ter lixo. Então, se você consome coisas boas, no momento que você parar para meditar, vai ter substrato bom, que vai gerar o fruto, que é a contemplação. Então, quando os sábios têm as contemplações, as grandes verdades descobertas, etc., é porque eles estão consumindo bom conteúdo e tendo um tempo de qualidade para meditação. Beleza? Então, começa a exercitar isso de pouco, né? Eu estou falando, nós não somos sábios. Nós somos aí meros filósofos buscando conhecimento. Então, 20 minutos de leitura, mais 10 minutos para que esse pensamento encontre um solo fértil da meditação e consiga tirar algumas ideias. E depois você pode ir para o seu dia. Então perceba, isso também é como se fosse uma musculação. Não é tão diferente de um exercício físico. Só que é muito mais sutil. Você percebe como eu não consigo enxergar os ganhos, eu não consigo perceber. Por exemplo, quando eu estou fazendo academia e eu faço uma bioimpedância e 3 meses faço outro, eu consigo ver direitinho a quantidade de músculo que eu ganhei, de gordura que eu perdi. Eu não consigo ter essa clareza com a minha inteligência, mas eu consigo perceber em algum momento que ela que ela hipertrofiou, que ela cresceu, que ela aumentou, que ela se desenvolveu. Mas eu não consigo ter essa clareza, essa coisa mensurável, mas eu consigo perceber o seu crescimento. Então, beleza, já temos os 3 primeiros passos. Quarto passo é fazer um belo de um exame de consciência. E é aqui que a maioria das pessoas tem uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a pensar. Isso é um problema muito grande. Então, lembra que você decidiu, você ordenou a tríade fisiológica, você ordenou, colocou ali um pequeno hábito para exercitar a mente. E agora eu quero que você faça um grande ou um esforço para fazer um exame de consciência muito bem feito das coisas que você não quer mais na sua vida. Lembra daquela primeira reflexão que era para tomar a decisão? De você imaginar a sua vida como ela é, os resultados que você não quer mais e tudo e etc. Agora você vai retomar aquele pensamento e aprofundar ele. Então, quais são as coisas que eu realmente não quero mais para minha vida? E por quê? Quais são as coisas que eu posso colocar no lugar disso? E por quê? Qual que vai ser a mudança substancial na minha vida se eu fizer essas mudanças de hábito e tudo mais? Quais são as dificuldades que eu vou encontrar nesse caminho? Você consegue entender? Você vai como se fosse se preparar para uma guerra. Você vai começar a montar as estratégias daquilo que você vai ter que fazer para vencer esse combate.
E aí o que eu oriento muito meus pacientes, mentorandos a fazer é montar uma rotina. Uma rotina que contemple os meus exercícios físicos, contemple a minha vida de leitura, a minha vida de oração, que eu acho tão importante quanto qualquer outra coisa, talvez até muito mais importante do que qualquer outra coisa, que é você realmente espiritualizar as tuas ações. Percebam que o homem ele pode fazer tudo de maneira espiritual. Então as orações pela manhã, as orações pela noite, também acrescentar isso na rotina, meio que dedicar o seu dia para Deus, dedicar as suas tarefas para Ele também, ganha um outro peso. Fora que fica muito difícil você cometer tarefas ruins se você dedica essa tarefa para Deus. Você vai ter vergonha de cometer os atos que antes você cometia que te levavam para o buraco. Então tudo isso te dá muita força, te dá um respiro e te dá até um porquê você fazer todas essas coisas. Buscar arete, no fundo, é para transformar um homem no ser espiritual. Mas nós podemos falar sobre isso e aprofundar em outro vídeo, porque hoje eu quero falar mais sobre essas coisas bem práticas. E uma vez que você montou a rotina, vem o quinto passo, que é aprender a se apaixonar pelo processo. Então, eu amo, ou eu deveria pelo menos amar, o fim, onde eu quero chegar, esse ideal de vida que eu estou gerando. Então, o relacionamento, a maneira como nós vamos lidar com o trabalho, com as coisas, essa vida virtuosa, com o caráter, a personalidade bem formados. Eu tenho que amar isso, o resultado. Mas quando eu traço a minha rotina, quando eu vejo qual é o caminho e o preço a ser pago, e geralmente ele traz um desconforto, uma dor, aprender a me apaixonar por isso tanto quanto o fim. E esse é o segredo de quem consegue ter constância. Eu me apaixonar, estava até comentando aqui com o Yuri, que eu não corri final de semana e eu senti uma falta tremenda. E não é que correr se tornou confortável, pelo contrário, vários momentos ali é terrível. Né? Você está ali no 5º quilômetro, 6º quilômetro, 7º quilômetro, começa a gerar um desconforto muito grande. Mas eu senti muita falta da corrida. Eu senti realmente como se estivesse faltando algo no meu dia, porque é realmente um hábito que foi criado. E por eu não ter feito, me causou essa falta. Então eu já sei que final de semana que vem eu com certeza não vou faltar o treino. Por quê? Porque eu aprendi a me apaixonar por esse processo. E eu já sei onde eu quero chegar. Eu quero correr a maratona, quero fazer o Ironman e tudo mais, beleza. Mas percebam que isso para mim é até secundário. E isso é muito importante, porque a vida, ela não é chegar em algum lugar. A vida não é bater uma meta. A vida é cada dia. É o desenvolvimento. Percebam, isso é muito importante. O desenvolvimento é muito mais importante do que o fim. Fazer o Ironman e ganhar lá a plaquinha e a medalha não tem tanto valor, isso não vale nada. Agora, quem eu me tornar na jornada para conseguir fazer um Ironman, isso tem um valor tremendo. As madrugadas acordando cedo, toda essa rotina, essa consistência que é necessária. Então, isso forja caráter. Então, percebam, se apaixonar pelo processo. E isso vai te ajudar a ter constância. Então, siga esses 5 passos que eu te garanto que você vai começar a desenvolver arete. Espero que tenha ficado claro, eu acho que ficou bem prático, assim, nada muito viagem na maionese, porque não é o intuito desse vídeo. A ideia é ser muito prático, para qualquer pessoa do zero consiga colocar um pouco mais, de maneira mais tangível, o início do desenvolvimento da excelência ou da arete. Uma coisa importante, qualquer dúvida que você tenha, comenta aqui embaixo. Se você não consegue desenvolver isso sozinho, me chama no Instagram, eu tô aqui para te ajudar. Tá bom? Pode marcar uma pré-consulta gratuita comigo, vamos conversar. E outra coisa, em breve estaremos lançando nossa mentoria arete, que aí sim é para unir pessoas que estão focadas nesse propósito, que querem desenvolver a excelência e precisam de ajuda. Precisam também, percebam que o senso de comunidade é muito importante. Nós estarmos unidos num grupo que tem o mesmo objetivo, um ajudando o outro, é uma coisa que tem um valor muito grande. Então, em breve, nós vamos lançar essa mentoria para unir as pessoas que querem isso. E se você teria interesse, comenta aqui embaixo. Mentoria arete, só para a gente saber aí as pessoas que estão interessadas em participar. Então, nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.